Capítulo 154 O Catador. Enquanto andava pela cidade, os olhos de Fernando passeavam pelas lojas e comércios. Ainda havia algum tempo até a reunião com o ferreiro negro começar. Simon, conhece algum lugar que compre cristais, carcaças de animais e bestas e outros materiais? Fernando perguntou. Como ainda tinha uma grande quantidade de materiais das bestas mortas dentro das pulseiras de armazenamento, pensou em aproveitar esse tempo e vendê-los. Inicialmente Fernando pretendia vender essas coisas na loja de magia e alquimia Morgana ou na loja secreta que ficava abaixo, mas eles só compravam os cristais e partes mais importantes. Ele queria vender o pacote completo, com todas as partes juntas, mesmo as menos valiosas. A maioria só compra os cristais, mas conheço um cara que compra tudo. Simon disse, como um veterano, ele parecia já acostumado a lidar com isso. Certo, vamos lá. Logo Fernando seguiu Simon, eles passaram por algumas ruas da área central e depois se dirigiram para uma área cheia de casas velhas. Como era uma área residencial, Fernando nunca havia vindo para esses lados. Depois de cruzar um par de ruas e entrar num beco suspeito, Simon parou em frente a uma loja surrada. O dono dessa loja é conhecido como Catador, ele compra tudo que houver na carcaça de bestas. Ninguém sabe exatamente qual uso ele tem para algumas partes, mas dizem que ele vende a carne para restaurantes e famílias pobres, enquanto usa o restante para realizar experimentos. Simon disse, com um rosto que mostrava que estava incerto sobre os boatos. Fernando levantou a sobrancelha ao ouvir isso, mas não se importou muito. Como alguém que vinha de uma família pobre, ele sabia bem que os alimentos que os ricos se recusavam a comer, sempre viria parar no prato dos mais necessitados. A maioria dos restaurantes tinha pessoas contratadas especificamente para fornecer carne de primeira. Basicamente nenhum restaurante de respeito aceitava comprar carne de pessoas aleatórias. Afinal, isso estava diretamente relacionado à sua reputação. Vamos dar uma olhada. Sem pensar muito, Fernando abriu a porta e entrou. Assim que entrou, ficou surpreso com o interior. Diferente da fachada decaída, o interior era surpreendentemente organizado e limpo. Havia prateleiras com poções espalhadas, mas sem qualquer etiqueta para identificá-las ou saber seu valor. Esse lugar também é conhecido por vender poções a um preço baixo, mas o dono, o catador, é meio complicado. Ele só negocia poções com você, caso você venda materiais suficientes. Simon explicou. Fernando ficou surpreso com isso. A maioria dos comerciantes jamais se recusaria a vender itens quando tivesse a oportunidade. Quem é? Se tiver vindo comprar poções, cai fora. Não tenho nada para vender. Uma voz aguda soou do fundo da loja. Simon e Fernando procuraram a fonte. Logo viram alguém no fundo da loja se aproximando a passos largos. Era um homem magro com roupas surradas e um nariz extremamente grande. Era difícil associar esse indivíduo a um dono de comércio. Estão surdos? Falei para cair fora. Não tenho tempo a perder. O homem de nariz grande disse, passando por Fernando e Simon, enquanto carregava algumas caixas. Olha como você fala com meu líder, Catador. Simon disse, com uma voz ameaçadora. Ou o quê? Você vai me matar? O homem disse, em tom de deboche. Simon franziu a testa irritado, ele odiava vir até aqui por causa da atitude desse comerciante. Se pudesse, ele realmente queria sacar sua espada e dar cabo do homem narigudo. Porém, os boatos diziam que todos que apontaram suas armas para ele, tiveram um final ruim. Fernando levantou a mão, indicando que Simon se acalmasse. Ele havia vindo aqui para vender coisas, não para arrumar briga. Vim vender algumas coisas, poderíamos conversar? Fernando perguntou com um rosto sério. Vender coisas? Vai depender de que tipo de coisas você tem aí. O homem narigudo disse, finalmente parando e deixando as caixas em cima do balcão. Eu soube que você compra todo tipo de material de bestas, eu tenho 150 carcaças comigo, dos mais variados tipos. Também tenho 220 cristais, bem como algumas partes valiosas. Fernando falou. Atualmente ele estava usando as diversas pulseiras de armazenamento que saqueou para guardar tudo isso. Infelizmente, enquanto fugia do campeão élfico e após o obscuro, ele fez os outros ignorarem muitas das bestas mortas e se apressarem para Vento Amarelo, caso contrário esse número seria ainda maior. Também havia parte das carcaças que ficou na Vila Lunar,
para os aldeões se alimentarem. O que? 150 carcaças? O catador disse, surpreso. Sim, algum problema? Fernando perguntou, analisando o comerciante. Não, nenhum. Deixe-me dar uma olhada primeiro. Se o material estiver em bom estado, posso pensar em comprar. O homem narigudo respondeu. Fernando assentiu, então retirou alguns dos cristais, partes valiosas e bestas mortas. Boa parte era de ursos de armadura, mas também havia de lobos prateados, javalis negros e algumas outras criaturas aleatórias que ele nem sabia o que eram. Parece que você fez um bom trabalho. Guardando em suas pulseiras de armazenamento pouco tempo após o abate. É só uma pena que alguns dos materiais retirados dos corpos tenham sido removidos por amadores, então perdeu parte de seu valor, mas não deixa de ser útil. O catador disse, enquanto segurava um coração de urso de armadura. Fernando ficou levemente surpreso com o comentário do homem. Como você sabe que foi removido por amadores e não pessoas experientes? Você é cego? Está claro como o dia, veja esses cortes desengonçados. A pessoa que fez isso provavelmente estava enojada, então cortou de qualquer jeito. Se fosse um soldado experiente, teria cortado de forma limpa e rápida, garantindo uma qualidade melhor. Fernando ficou chocado, ele havia subestimado o comerciante narigudo devido à aparência suspeita da loja. Então ficou impressionado com quanta informação ele conseguiu apenas de ver alguns detalhes que a maioria teria ignorado. Enfim, acho que vou ficar com os cristais e os materiais valiosos. O catador disse, depois de pensar um pouco. Ao ouvir isso, Fernando franziu a testa. Seu objetivo em vir nesse lugar era para vender a totalidade disso. Se quisesse vender apenas as partes valiosas e cristais, teria feito na loja de magia e alquimia Morgana. Só estou vendendo o pacote completo, caso contrário nada feito. Fernando respondeu com um rosto sério. O catador parecia irritado ao ouvir isso. Você quer que eu compre 150 carcaças? Está me achando com cara de açougue? Vamos lá, garoto, me venda só o que eu quero. Fernando balançou a cabeça. Se tivesse que vender apenas essas partes mais valiosas, ele preferia fazer num lugar que conhecia, talvez até conseguisse um preço bom. Vendo o jovem guardando todos os materiais e se preparando para sair, o catador ficou surpreso. Ele não esperava que o rapaz fosse tão impaciente. Normalmente durante negociações, ele inicialmente costumava recusar parte da mercadoria, para apenas no final aceitar comprá-la. Assim poderia conseguir pagar menos do que teria pago se aceitasse tudo de uma vez. Espera. O catador disse, seu rosto mostrava que ele estava nervoso. Seu estoque de materiais estava perigosamente baixo, então essa compra era muito importante para suas pesquisas. Fernando parou, olhando para ele de forma questionadora. Estava claro que se não comprasse tudo, esse rapaz iria embora. Tudo bem, eu compro tudo o que você tem. Simon ficou de boca aberta ao ouvir isso. O catador era conhecido por ser incrivelmente irritante durante as negociações. Como sabia que quem vinha em sua loja estava desesperado para vender, ele sempre tentava tirar vantagem. Porém, as coisas não foram assim dessa vez. Fernando havia conseguido dobrar o homem com poucas palavras. Simon achou isso impressionante. Depois de decidido, Fernando, Simon e o catador começaram a calcular o valor de tudo. No final, o valor das carcaças, cristais, materiais raros somados, haviam dado 1020 moedas de prata. Isso deixou o catador completamente atordoado, ele não pensou que daria uma soma tão impressionante. Ele, como alguém conhecido por ser um muquirana, claramente teve seu coração dolorido ao ter que pagar um valor justo. O que você acha, garoto? Eu te pago 500 moedas de prata e o restante em poções. O homem de nariz grande propôs. Quem você acha que é idiota de aceitar isso? Simon falou irritado, ninguém em sã consciência compraria 520 moedas de prata em poções. Eu não estou oferecendo apenas porque não quero pagar. Obviamente é um acordo favorável, eu pago com poções abaixo do valor de mercado. Por exemplo, poções de mana por uma moeda de prata cada. Isso é menos de 33% do que você pagaria em outros locais. O que? Simon ficou chocado ao ouvir o valor oferecido, esse valor era realmente muito baixo. Mas mesmo assim, o que diabos faríamos com tantas poções de mana?
Mesmo que tentássemos revender tudo isso, levaria tempo demais. Simon falou. Por outro lado, os olhos de Fernando quase saltaram. Uma das coisas que ele mais precisava eram de poções de mana para abastecer sua pedra de mana. Se ele pudesse comprar a um valor tão baixo, seu problema seria resolvido. Por quanto você vende poções de mana maior? Fernando perguntou com um rosto impassível. O que você quer com poções de mana maior? Elas recuperam 500 pontos de mana cada, mesmo que você beba aos goles, é perigoso. Se por acidente acabar bebendo muito, sua morte é certa. O catador disse. Você tem ou não? E por quanto vende? Fernando falou. Ouvindo isso, o homem narigudo franziu a testa. Sim, eu tenho. Posso vender cada uma por até 2 moedas de prata. Ouvindo isso, as pernas de Fernando até tremeram de felicidade. Então eu quero o pagamento total em poções de mana maior. E acrescente mais 1000 moedas de prata em poções, eu pagarei por isso. Ao ouvir isso, tanto Simon, quanto o catador ficaram chocados. Está pensando em abrir uma loja de poção? O homem gritou. Isso é um problema meu. Fernando respondeu sem se importar. O catador franziu a testa. Muito bem, mas só vou aceitar vender pelas 1020 moedas que negociamos. Nada além disso. Ouvindo isso, Fernando ficou decepcionado. Se pudesse, ele não hesitaria em gastar mais 1000 ou 2000 moedas de prata para ter poções por um preço tão barato. Com tudo acertado, o velho homem entregou vários e vários caixotes de poções de mana maior para Fernando. No total haviam 510 frascos. Só o pensamento de abastecer tudo isso em sua pedra de mana fez Fernando ficar extremamente empolgado.